Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira nós vamos falar sobre mais uma proposta que chegou pelo volante Eric e foi recusada pelo Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque segundo informações dos jornalistas Júlio Filho e Vinícius Cordeiro do portal 12 Esportes, o Atlético Paranaense recebeu e recusou uma proposta oficial de 5 milhões de euros apresentada pelo CSKA Moscou para a aquisição do volante Eric. E o que isso significa é que, mais uma vez, como aconteceu também com as ofertas apresentadas pelo Corinthians no início da temporada, a diretoria do Atlético se mostra irredutível sobre a possibilidade de liberar um jogador experiente, veterano do elenco e que passa por uma péssima fase. Essa decisão, na prática, ela demonstra uma característica que é bastante normal do ser humano, que costuma dar um peso maior aos bons momentos quando pesa sobre uma certa decisão a incerteza sobre a qualidade de uma reposição de uma determinada saída. No caso do Eric, a gente sabe que o camisa 26 passa por uma fase técnica péssima e ainda pior do que aquela vivida por ele em 2023. É um dos jogadores mais contestados pelo torcedor no presente momento e com toda a razão. O desempenho do Eric tem deixado bastante a desejar e não é de hoje. E lógico, gente, que por outro lado, eu entendo a preocupação de quem afirme que não há como assegurar que a diretoria irá ao mercado para garantir uma reposição. E muito menos que essa reposição, caso chegasse, seria de um nível superior ao do próprio Eric, especialmente ao Eric que viveu uma boa fase no Atlético ali pelos idos de 2021, comecinho de 2022. E a grande questão é que essa incerteza sobre mudança, ela é natural, mas ao mesmo tempo mudar faz parte da vida. É uma parte fundamental no processo de crescimento, de amadurecimento, de evolução de qualquer projeto. E nesse momento, um dos grandes problemas da montagem do elenco do Atlético Paranaense é justamente a presença de uma série de jogadores que estão no clube há bastante tempo, ocupando papéis de liderança no vestiário e que ao mesmo tempo não vem entregando rendimento técnico conforme esperado dentro de campo. Então, por exemplo, o Thiago Heleno, hoje bastante contestado, está no Atlético Paranaense desde 2016. O próprio Eric está no Atlético desde 2019. E jogadores como o Madson, o Nicão e o Pablo saíram do clube em algum momento, mas retornaram para encontrar um conjunto de lideranças muito parecido com o que existia no momento da saída deles, ou seja, eles retornaram para reassumirem posições de destaque dentro do vestiário. E a permanência desses jogadores no elenco tem se mostrado extremamente prejudicial do ponto de vista do clube, na medida em que dificulta a renovação da equipe dentro de campo, porque essas lideranças têm uma certa ascendência sobre o vestiário e acabam sendo respeitadas pelas comissões técnicas por isso, e ao mesmo tempo dificulta também a renovação da liderança e do moral do vestiário. Conforme vocês têm me visto dizer aqui, especialmente quem acompanha o canal desde o começo, e isso não é uma coisa que eu tiro da minha cabeça, quem diz isso é o Alex Ferguson, um lendário treinador escocês que comandou o Manchester United durante mais de 20 anos, ou seja, um grande especialista em competitividade a médio e longo prazos. É importante que você renove a maior parte do seu elenco, quando se trata de futebol, em ciclos de 3, 4 anos. E quando eu digo a maior parte do elenco, é 80, 90% dos jogadores mudando a todo momento, justamente para trazer novas lideranças, nova motivação, um novo moral para a equipe dentro de campo, um novo espírito competitivo. Isso é uma coisa que o Atlético tem falhado em fazer. Então, o que eu costumo dizer, gente, e o que eu tenho pedido aqui nesse momento, que é que se o Atlético quer extrair o melhor desempenho possível de um elenco que tem sim talento, a reformulação desse grupo com a renovação das lideranças é um passo importante, eu diria até fundamental, para abrir caminho para a construção de uma nova equipe mais capaz de competir, inclusive sob o ponto de vista mental. Esse grupo de jogadores que o Atlético tem hoje está muito desgastado pelas crises recentes e a chegada de novos nomes ajudaria a refrescar o clima no vestiário, digamos assim. E para isso, uma das coisas que poderia ser feita, eu entendo que deveria ser feita, é vender o próprio Eric, seria um passo importante.
Até porque não se sabe, nesse momento, se haverá outra oportunidade de capitalizar com a venda de um jogador que hoje vive um momento técnico muito questionável. E mesmo que não haja uma reposição, na minha modesta opinião, a presença do Filipinho e do Gabriel no elenco, Gabriel, lógico, somente até dezembro, pelo menos é o que a gente sabe por enquanto, deveriam ser garantia suficiente para que o Atlético se sentisse confortável em liberar um jogador como o Eric, repito, em muito uma fase. E lógico, nem tudo pode ser resolvido do dia para a noite, tá? Aliás, antes de mais nada, eu quero deixar claro que sim, por mais que eu acho que a reposição ela não seja indispensável pela presença do Filipinho e do Gabriel, o ideal seria que o Atlético fosse ao mercado. Então não estou aqui dizendo que o clube não deve ir, o que estou dizendo é que mesmo se não fosse, talvez liberar o Eric não fosse a pior dos mundos. E lógico, repito, nem tudo pode ser resolvido da noite para o dia, mas daqui até o final da temporada, o ideal seria que o Atlético liberasse a maior parte dessas lideranças. Então, de minha parte, hoje eu manteria o Fernandinho, caso decida não se aposentar ao final da temporada, como tem sido especulado, né, como é esperado, inclusive, e eu manteria o Nicão, caso seja possível mantê-lo sem pagar o salário nababesco que ele recebe desde que assinou com o São Paulo, um salário mais condizente com a política salarial do Atlético e principalmente mais coerente com o futebol que o Nicão tem jogado. O Nicão não é o mesmo jogador de 2021, né? O que não significa que ele não seja um bom jogador e que ele não esteja sendo útil. O restante desses nomes que eu mencionei, tá? E eu não tô falando de liberar todo o elenco, eu não sou maluco. O Madson, o Thiago Heleno, o próprio Eric, o Pablo, todos esses eu liberaria para abrir espaço não somente dentro de campo para novos nomes ou para a chegada de novos reforços, mas principalmente para abrir espaço para a formação de novas lideranças, para a construção de um novo espírito de equipe. Então, o que eu posso dizer, gente, eu teria vendido o Eric. Acho que é um grande erro da diretoria a não liberação dele nesse momento. Acho que o grande erro mesmo foi não liberá-lo lá em janeiro, até porque a proposta financeiramente era muito boa naquela época, um pouco pior do que essa de hoje, um pouco melhor do que essa de hoje, inclusive, mas 5 milhões de euros pelo Eric seria um valor muitíssimo bem pago, e o CSKA não é um clube que tem um histórico de não pagar os seus acordos, então seria um acordo financeiramente ou economicamente relativamente seguro para o Atlético. E uma boa notícia para encerrar esse vídeo, gente, é que por mais que eu não vá fazer vídeo sobre isso ainda, o Atlético parece que vai sim ao mercado pela contratação de um jogador de lado de campo. Já começam a surgir aí alguns nomes. O primeiro deles é o Kaique, jogador formado pelo Fluminense, que pertence ao Grupo City, tanto é que defendeu o Bahia na última temporada. E o TT, atacante formado pelas categorias de base do Grêmio, que atualmente defende o Galatasaray lá na Turquia. Se as negociações avançarem a ponto de chegarem a estar próximas de se concretizar, a gente vai conversar sobre cada um desses nomes em seus respectivos momentos. Mas quero saber também a opinião de vocês. Claro, vocês teriam aceitado essa proposta do CSK pelo Eric? Vocês não teriam e por quê? Deixem aí nos comentários. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.